Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez aqui para falar com vocês sobre técnicas de projeção astral. Eu vi um comentário, não lembro de quem, não foi no vídeo anterior, foi no vídeo antes, penúltimo vídeo que eu gravei, de uma seguidora que falou: não, eu desisti, depois de tanto tempo eu desisti de fazer, eu não tento mais, eu não consigo. E aí é onde entra o ponto importante que eu quero falar. Por que algumas pessoas não conseguem sair do corpo ou ter os resultados? Gente, existem pessoas tentando técnicas durante anos, porém técnicas que não combinam com o perfil dela, perfil energético, a configuração energética dela. Eu passei aqui, tem nos meus vídeos aí, se vocês olharem, tem uma série aí que eu passei de técnicas de projeção astral. São mais de 13 técnicas. E as técnicas a gente tem que descobrir primeiro qual é o nosso perfil para a gente poder fazer. Eu anotei aqui, escrevi aqui para poder ficar mais fácil, para não esquecer nenhum ponto importante, porque esse assunto ele é de extrema importância, não que os outros não sejam, mas esse é de extrema importância, principalmente as dicas que eu vou dar aqui, que eu tive muito trabalho para poder descobrir esses pontos importantes e conversa com outros projetores também, há testes que eu fiz para poder descobrir, chegar hoje, trazer isso para vocês, para facilitar, para ajudar para quem está no caminho, principalmente para as pessoas não desistirem, até porque, como eu digo, todo mundo sai do corpo à noite. O que a gente precisa fazer é criar uma conexão com o nosso cérebro para a gente poder lembrar das experiências, seja em tempo real, seja depois que acordar, mas sair, todo mundo sai. Uma explicação prática, deixa eu pegar aqui os pontos que eu coloquei. Primeiro, a armadilha da técnica universal. Tem muito vídeo no YouTube que sugere uma técnica mágica, né? Tem técnica mágica que você vai sair do corpo, sai em 30 dias, sai em 30 dias, para quem nunca saiu, é só para você começar a ter os sintomas. Se você der muita sorte, você pode ter uma experiência assim. Seus amparadores podem, seus mentores podem até te dar uma colher de chá só para você ver que existe e continuar nesse caminho, tá? Então, primeiro eu vou falar dos perfis. Os diferentes perfis que tem. Existe o perfil visual. As técnicas que funcionam bem com perfil visual são aquelas de mentalização, técnica do alvo e técnica de visualização de cores, né? Então, qualquer técnica que você concentra um lugar para você ir, você tenta visualizar cores, você tenta visualizar um lugar, um ambiente que está ali nele antes de dormir. Isso aí eu já expliquei num vídeo meu o que o cérebro entende, o que ajuda ali a construir esse caminho quando você faz essa técnica da visualização, tá? Você está trabalhando ali o domínio do seu subconsciente para você comandar ali quando você estiver fora do corpo, e não para você ser levado ali num sonho ou talvez um sonho lúcido. Então são pessoas visuais. Nós temos também os sensitivos, ou conhecidos como sinestésicos também, né? Para esse perfil é melhor a prática de circulação de energia, como o OLV, tentar produzir o estado vibracional, essas circulações de energia, pulsar os chakras, sentir o corpo se expandindo, todo exercício que provoca alguma sensação no corpo, né? Sentir o corpo inflando igual um balão, sentir o corpo flutuando, sentir que está numa piscina flutuando ali, sentir o balanço da rede, como se estivesse numa rede balançando. Então tudo isso ajuda para pessoas que são sensitivos, né? Sinestésicos. Intelectuais, pessoas que usam mais o cérebro físico mesmo, né? No sentido do intelecto. As melhores técnicas são técnicas de auto-hipnose, técnica de contagem regressiva. Por exemplo, você vai dormir ali, você vai contando e observando o que vai acontecendo, deixando seu corpo ir relaxando, mas concentra na contagem, que aí automaticamente seu corpo vai
relaxando, tá? Você pode ir contando também, usando as partes do corpo, conta tantos segundos aqui, relaxa a cabeça, tantos segundos relaxa o corpo, tantos segundos relaxa ali. Ajuda para quem é intelectual relaxar dessa forma. Então são os 3 perfis principais: o visual, o sensitivo, o sinestésico e o intelectual, tá? Então, traçado esse perfil, a gente precisa fazer o seguinte: precisa pegar 30 dias, coloquei aqui 30 dias, 30 dias é um número muito bom, tá? Pra gente testar, tá? Então, a gente faz durante 30 dias. E quando a gente faz essa técnica por 30 dias e não funciona, não é a técnica que deu errado, igual eu falo, é a técnica que não funciona para a nossa configuração energética. Ela pode funcionar, mas vai levar 5, 10 anos, talvez 20 anos, porque a sua configuração energética é diferente. Ela não é a mesma configuração de outras pessoas, né? Cada um tem um temperamento diferente, cada um tem uma mentalidade diferente, tem um padrão cerebral diferente. Então, como que a mesma técnica vai dar o mesmo efeito no mesmo tempo? Por isso que não existem essas técnicas milagrosas, né? Saia do corpo em 21 dias. Depende do perfil, do padrão, da configuração energética, do formato, né, que a energia corre no corpo dessa pessoa. Então, o maior erro é a gente ficar mudando de técnica toda hora. Não, testei 2 vezes uma técnica, não funcionou, já vou mudar para outra. Gente, você não consegui. O cérebro, ele aprende por padrões, ele aprende por repetição. A repetição é que vai criar para a gente os caminhos energéticos ali. Então, você vai repetir. Quanto mais você repete, mais a gente vai criando, como é que fala? Eu coloquei que não, que o cérebro aprende por padrões, mas a gente vai criando uma rota, assim, um caminho neural, um caminho, na verdade nem neural, é energético mesmo, por onde essa energia de informações vai correr ali durante a experiência. Então a gente precisa, eu sempre falo isso, a gente precisa construir esse caminho. Então o foco é no caminho para a informação transitar sem ruído, sem poluição alguma, tá? Então, a repetição é que constrói esse caminho. Se a gente não fica repetindo uma técnica ali durante um determinado tempo, por exemplo, 30 dias, e é 30 dias mesmo, tá? Não é fazer 1, 2 vezes na semana, faz um na outra, e passou 30 dias, você fez a técnica 5, 6 vezes só, e fala que não funciona. Então não pode, tem muita gente que faz isso, e eu corrijo a pessoa sim, porque eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui para falar a verdade, sabe? Eu não tô aqui para simplesmente passar a mão na cabeça e falar, tudo bem, esquece, um dia você vai conseguir, continua tentando. Não, a gente tem que ser claro, tem que ser transparente. Os famosos não, né, que nos impulsionam para o verdadeiro confronto de nós mesmos. Então a gente precisa sim ser transparente, eu preciso ser transparente com vocês, que isso vai ajudar. Tá? Eu não posso falar que 21 dias vocês vão sair do corpo assim e tudo. Tem técnicas que realmente, se você pegar a técnica do seu padrão ali, você sai até antes disso, você sai com 1 semana, dependendo dos outros compostos aqui que eu vou falar que a gente precisa ter, né? Vamos seguir. Primeira coisa então, para quem está com dificuldade de sair do corpo, quem se perde muito, quem já está saindo do corpo e não está conseguindo voltar, retomar as atividades, os exercícios, está se perdendo e às vezes pensando até largar para lá, ou adiar, né? Bem mais para frente a gente volta a fazer. O que acontece? A gente tem que entender que antes da projeção astral tem a preparação. Então, se você não está bem e você já pula para o exercício da projeção astral, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Eu falo isso por experiência própria, não consegue. É preferível que você, naquele momento, que as fases da vida que você não está bem, você trabalhe só a sua configuração energética, só as energias do seu corpo. Deixa a projeção astral para depois. Os exercícios estão difíceis, então deixa para depois. Trabalha exercícios, tá? Por que disso? Isso vai ajudar a manter o seu caminho limpo, para quando você fazer o exercício é como se fosse um empurrão para você ir por esse caminho,
tá? Mas você precisa do caminho primeiro, construir esse caminho, tá? E depois que você construiu, para mantê-lo, são os exercícios energéticos que a gente faz, que nos ajudam muito. Então, muitas pessoas, né, coloquei aqui, tentam sair do corpo, mas nunca desenvolvem uma percepção energética. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas não se preocupam se a energia dela tá boa naquele dia. Ela não preocupa se eu estou energeticamente limpo das energias que vão impregnando em nós durante o dia. Ou a gente vai puxando para a gente também, ou produzindo também, porque a gente também produz energias negativas, né, pesadas, densas. Então é importantíssimo a gente tentar manter esses exercícios de limpeza energética. Eu vou falar alguns aqui para a gente não esquecer e ter sempre alguns exercícios em mente, tá? Então, lembrem sempre, trabalhar a nossa energia é muito mais importante do que o exercício da projeção astral. Muita gente consegue sair do corpo só fazendo exercício de alinhamento de chakra, de limpeza energética, exteriorização de energia, consegue sair do corpo. E nem estava fazendo um exercício desses que eu falei, visualização, né, expansão, contagem, estado onírico, trabalhar hipnagogia, o estado hipnopômpico, não precisa disso. Tem configurações, tá? Lembrando que não é para todo mundo, depende da configuração. Bom, e quando a nossa energia ela está contaminada do nosso dia a dia, ou do momento ali, né, que essa semana, esse mês, esses 2 meses está muito puxado para mim, essa energia fica pesada em nós e ela cola o nosso corpo astral no corpo físico. Ela não deixa o corpo físico soltar com muita facilidade. Aí a gente apaga e perde a consciência. Por que a gente perde a consciência? Porque o nosso corpo está muito próximo do corpo físico, ou seja, da camada mais densa. Então pesa a consciência nossa, a gente não lembra de praticamente nada que aconteceu. E quando lembra, está muito solto, informações muito vagas. Isso dificulta a soltura para a gente. Por isso que eu falei, os exercícios são tão importantes, os exercícios para manter a limpeza, alinhamento dos chakras, exteriorização de energia, são tão importantes quanto o exercício de projeção astral. Agora, pessoas que já são mais tranquilas, mais calmas, que já vibram mais no bem, para elas, se fizer só o exercício de projeção astral, para ela vai ter mais facilidade, porque a configuração energética dela já está num nível mais elevado que o nosso. Então, os pontos que eu vou citar: o corpo fica pesado, fica com pouca soltura, fica com pouca lucidez, né? A gente lembra pouquíssimo de sonhos, experiência, então mal a gente vai lembrar que estava voando, como se fosse um sonho. Pouca sensibilidade dos sinais projetivos. Esses sinais eu vou falar daqui a pouco, são importantíssimos para a gente também, tá? Então, quais são esses exercícios que a gente pode fazer e deve fazer diariamente, tá? Não dá para fazer diariamente, pelo menos 2, 3 vezes por semana é obrigatório. Quem quer se projetar, quem trabalha com projeção astral, trabalha, que eu digo assim, com as energias para projeção astral, é obrigatório dar manutenção. Gente, uma casa precisa de manutenção, um carro precisa de manutenção, o nosso corpo físico precisa de manutenção, um relacionamento precisa de manutenção, aparelhos precisam de manutenção, tudo precisa de manutenção. Por que a gente acha que a projeção astral, o corpo astral, essa ligação entre corpo físico e corpo astral não precisa de manutenção? Né? Lógico que precisa, tudo precisa de manutenção. Então os exercícios, aqui tem muitos, tá? Você pode fazer o exercício que você sabe, que você conhece, ninguém melhor que você mesmo para conhecer a sua configuração energética, qual exercício te traz paz, te traz plenitude, te deixa bem consigo mesmo e com tudo à sua volta ali. Mas aqui estão os exercícios mais utilizados. Alinhamento dos chakras, tá? Tem vários exercícios na internet ensinando a alinhar os chakras. OLV, né? Oscilação longitudinal voluntária de energia,
tá? Tem vários exercícios da OLV na internet, só vocês procurarem também para fazer. Estado vibracional, provocar o estado vibracional, EV, tem todos esses exercícios que eu tô falando, tem na internet, tá? Ensinando. Não no meu canal, mas em outros canais tem, são ótimos. Exteriorização de energia, ótimo exercício, um ótimo, porque ele expande sua energia para fora do corpo físico. Então isso faz com que o seu cérebro já entenda que você não está limitado só no corpo físico, já começa a moldar o nosso cérebro para ele entender que tem algo além, que você pode ir além do físico, que sua sensibilidade energética vai além do corpo físico. A absorção de energia também é a mesma coisa. Seu cérebro entende que você pode pegar a energia de fora para você, que tudo é energia. Relaxamento energético. Tem vários exercícios de relaxamento voltados mais para a parte da projeção astral e da limpeza de energia. Tem exercícios que você faz relaxamento, imaginando que está inspirando uma luz branca e expirando uma luz branca no ambiente, permeando todo esse ambiente com essa energia branca. São ótimos também, inclusive limpezas do ambiente também são necessários, tá? Limpezas que eu digo energéticas são necessários também, não tanto quanto a nossa energia, porque a nossa energia é que distribui no ambiente ali, molda o ambiente à nossa volta. Então, primeiro passo, gente, dar manutenção na nossa configuração energética. Sinais que mostram que nós estamos progredindo, né? Estamos conseguindo encontrar um caminho mais seguro, um caminho onde a gente consegue pisar com uma certa firmeza no solo. Muita gente, por exemplo, acha que não aconteceu nada, mas quando você observa, você já está avançando um pouquinho. Por isso que é bom a gente ter sempre conversas assim, ter esses vídeos, porque muitas vezes eu falava assim, isso que aconteceu comigo não é possível, não deve ser projeção não, porque mesmo eu estando lúcido, eu sabendo que eu estava fora do corpo, aconteceu um fato lá que não faz sentido não. Quem disse que tem que fazer sentido tudo? A gente fica tentando fisicalizar o plano astral. A gente fica tentando comparar o plano astral com o plano físico, o plano espiritual. O plano espiritual tem sua própria lei da física, tem sua própria lei da matéria espiritual que a gente desconhece. Então é mais fácil a gente observar aquilo que aconteceu, aquele fenômeno, e colocar numa caixinha ali, isso aconteceu. Deixa lá. Não fala que é mentira, não fala que também é verdade. Deixa lá até que um dia você compreenda, traga compreensão, joga luz em cima daquilo, né? E veja que se aquilo faz realmente parte do plano astral ou não, né? Do plano espiritual. Antes da saída consciente, geralmente a gente vê os sinais, né? Muitos projetores astrais mais experientes conseguem perceber esses sinais, tá? E muitas vezes esses sinais, por exemplo, no meu caso, posso falar de mim, né? Um dos sinais clássicos que eu sei é que o dia já começa diferente, já começa assim, eu já começo a sentir a energia mais vibrante em mim, mas quem está muito transitando entre o plano físico e o plano astral conhece a energia do plano astral, é diferente da do físico, a sensação. Então você já começa a estar naquela sensação assim durante o dia. E aí para mim é batata, eu fazer o exercício naquele dia ali, a saída é praticamente certa. Então a gente já começa a perceber. Mas tem os sintomas também que a gente, as sinaléticas, né, os sinais que vão acontecendo durante o período dos 30 dias que a gente pegar para trabalhar ali. São esses que a maioria sente, tá? Formigamento, sensação elétrica, ou seja, pequenas descargas elétricas no corpo, pulsação no corpo, sente o corpo pulsando, como se fosse energia mesmo pulsando, corpo pesado, mas não estou dizendo no sentido pesado de cansaço não, mas quando você deita, aquela sensação de peso muito forte assim. Sensação de expansão, a gente sente quando está expandindo, assim como se estivesse crescendo ou flutuando. Clarões internos, geralmente quando a gente está no estado hipnagógico, a gente começa a ver esses clarões, né? Voz chamando a gente, escuta o barulho, escuta alguma coisa, escuta o nosso nome sendo chamado.
isso é um ótimo sinal, por quê? Porque mostra que a gente o corpo está começando a dormir, mas a gente, um pedacinho, um fiozinho da consciência conseguiu ultrapassar essa linha, esse limite ali, foi para lá e pegou alguma coisa ali que já está misturada ali com o estado onírico já. Então a gente já começou a passar por ali. Sons intracranianos, né? Som de estalo, som de bomba explodindo dentro da cabeça. A gente escuta vários sons, também é sinal. Catalepsia projetiva nem se fala, né? Não precisa nem falar da catalepsia, que é a famosa paralisia do sono, é o sinal mais clássico que a gente está já na beira, nós chegamos na beirada já na projeção astral. Sensação de balanço, flutuação. Uma outra coisa muito boa, quando a gente começa a praticar os exercícios, um dos primeiros sinais que a gente repara, e eu reparo em várias pessoas, é que a pessoa começa a lembrar mais dos sonhos. Ela começa a lembrar mais, ou os sonhos começam a ficar mais prolongados, já não fica trocando toda hora, os sonhos começam a ficar menos bagunçados, os sonhos começam a fazer mais sentido ali, né? Não é aquela loucura mais, começa a diminuir essa bagunça do sonho. E isso é um dos primeiros sinais que está dando certo, a gente está no caminho certo, nosso objetivo está próximo de ser realizado. E em seguida também sonhos lúcidos, a pessoa começa a saber que está sonhando várias vezes ali, tá? Existe diferença aí, tem muitos canais, eu aconselho vocês irem canais de projeção astral para buscar a diferença de sonho lúcido para projeção astral. Aqui também tem vídeo meu explicando isso no canal, só vocês pesquisarem. Mas pesquisem projetores falando a diferença, tá? Muito importante, porque se for em outros, eles vão explicar de outro ponto de vista, do ponto de vista deles, e muitos nem saem do corpo e estão explicando o que é um sonho lúcido. Então, porque tem diferença sim, ok? Vamos seguindo. Aqui nós vemos, então, os sinais que aparecem antes da projeção. Fazer os exercícios antes de dormir. A ideia principal aqui, fazer o exercício antes de dormir. A ideia principal de fazer o exercício antes de dormir é manter certas áreas cerebrais ativas, né, ativadas na verdade, ativadas enquanto a gente entra no estado do sono, né, o corpo adormece. O cérebro vai desligar, mas a consciência vai continuar ativa ali e ligada a uma determinada parte só do nosso cérebro que faz esse registro dessas informações. Então o cérebro ainda vai continuar registrando tudo o que está acontecendo lá, só que de forma lúcida. Aí entra essa diferença. Isso pode facilitar para a gente. Coloquei aqui, né? Facilita a nossa saída consciente, melhora a nossa lembrança extrafísica, a gente vai começar a lembrar de experiências curtas que nós tivemos, e aí a gente fica até na dúvida, nossa, eu estava consciente lá, eu lembro, né? Depois que você acorda, aumenta a nossa lucidez durante o sono e faz o cérebro, deixa eu ler aqui direito, faz nosso cérebro registrar as experiências em tempo real também, pode acontecer. As maiorias das minhas experiências são em tempo real, tá? Quando eu volto pro corpo eu não preciso lembrar o que aconteceu, elas estão acontecendo em tempo real. Então eu voltei pro corpo, eu não preciso lembrar, tá tudo aqui, o que eu fiz lá fora do corpo. Agora, um outro ponto importante, muitas projeções são esquecidas, não é que elas não aconteceram, você não lembra, tá? Elas aconteceram. Fazer os exercícios antes de dormir. Por que eu recomendo? Por causa disso, para manter essas partes, essas áreas cerebrais ativas. E aí você pode se entregar ao sono mesmo, que elas vão continuar ativas e a chance de você ter uma projeção astral aumenta muito. Ah, Renato, mas é o seguinte, quando eu vou fazer o exercício, eu durmo, eu apago, eu começo a fazer o exercício e desligo. E faça o exercício sentado, faça o exercício em pé, começou a fazer o exercício, deu sono, levanta, estica, faz algum movimento e continua fazendo o exercício, continua.
Mas não vai atrapalhar, Renato? Nesse caso não vai atrapalhar, por quê? Porque você está trabalhando o cérebro, não é? Você não está fazendo um relaxamento para tentar ter uma projeção astral direta, né? Que é aquela que você deita, faz o relaxamento e sai do corpo ali. Você está fazendo o exercício para assim que seu corpo adormecer, o cérebro continuar ativo. Então pode fazer em pé, pode fazer sentado. Só não faz andando, né? Porque aí você já tem que prestar atenção, já divide sua atenção em outra coisa. Mas espanta o sono e faz ali, gente, 10, 15 minutinhos que você fizer por dia ali, já vai fazer uma grande diferença. E ao longo de 30 dias os resultados vão ser sensacionais. Vamos seguir. Outra coisa que eu coloquei importante, parar de comparar os nossos relatos com os de outras pessoas. A gente tem essa mania de comparar. Ah, fulano teve assim, eu quero ter uma assim também. Eu acabei de falar sobre configuração energética, padrões mentais, né, ondas mentais, frequência mental. Tem muito bolo emocional que cada um carrega e tem que lidar com isso, tem que aprender a lidar. A forma que a energia circula em cada pessoa é diferente. Então não fique comparando, use as outras informações para te ajudar no caminho, mas não para ser idêntico. Ninguém está aqui para ser uma cópia do outro. Você tem que fazer o seu próprio caminho. Você tem que ter a sua realização, não a realização do outro na sua vida. Não faça isso. Usar como referência é uma coisa, como estímulo é uma coisa, tá? Tem gente que se projeta rápido, por aquilo que eu falei, né? Se projeta mais rápido porque a configuração energética dela casou com a técnica que ela testou ali rapidinho. Então deu certo para essa pessoa ali. E ela fica toda empolgada e quer passar para todo mundo, só que aí com a outra pessoa não funciona. Outras pessoas primeiro precisam desenvolver a sensibilidade energética, ou seja, precisa sentir as energias dela primeiro, entender como as energias dela funcionam, e isso a gente só aprende com esses exercícios que eu falei aqui mais para cima, os mais comuns, né? A gente fazendo esses exercícios de limpeza, de energização, alinhamento de chakra. Renato, tem que fazer todos? Não, lógico que não. Você vai fazer, se você sabe que você teve um dia cansativo ali, você vai fazer um exercício de alinhamento de chakras. Se você sabe que você teve um dia pesado ali, com pessoas complicadas e tudo, você vai fazer um exercício de limpeza energética. Então a gente sabe disso, quem estuda já sabe até qual exercício que você precisa fazer. Tem gente que precisa de um banho físico mesmo, né? Um banho com sal grosso, um banho de rosa, ou outros banhos que a gente conhece para tirar mesmo ali, também funciona, tá? Mas como a gente está trabalhando mais com a mente, com o cérebro e com a consciência, é aconselhável a gente fazer os exercícios também, tá? Não todos, escolha o que você mais precisa para aquele dia ali. Então, lembrando que a projeção astral, ela é, como eu sempre digo, é uma ponte, ela é um ajuste fino entre o cérebro e a consciência ou a lucidez fora do corpo. A gente precisa fazer esse ajuste fino, regular os dois para que eles fiquem na mesma sintonia ali. E aí nós temos essa questão também, né? O segredo não é ficar testando 100 técnicas que a gente faz. Eu já testei muitas, mas para ajudar vocês e para ver também se era verdade ou se tinha alguma técnica que era, fez 2 minutos, você está fora do corpo. E não achei nenhuma técnica assim, tá? Então o segredo não é ficar tentando sem técnica, mas sim achar a técnica certa que conversa com a sua estrutura energética, que conversa com a sua configuração energética. Achando essa técnica certa, que aí eu recomendo fazer o teste 30 dias cada técnica. Aproveita aí o ano, vai fazendo as técnicas. Uma coisa é certa, eu posso garantir para vocês. Você não está perdendo tempo com a técnica errada. Você está trabalhando outras áreas de energia quando você trabalha uma técnica que não é para você, que não foi feita para você. Ela vai funcionar. Então, enquanto você está fazendo as técnicas erradas, você já está abastecendo ali esse tanque energético que a gente precisa, né, de enchê-lo para a gente conseguir expandir e conseguir ter uma projeção astral ali. Então,
Não tenham medo, não tenham pressa, gente, não tenham pressa. Imagina, eu gosto até de brincar, eu falo assim, uma faculdade, a pessoa demora 4 anos no mínimo ali para formar na faculdade, né? Se existisse uma faculdade de projeção astral, quem é que não faria para depois de 4 anos ter dominado a saída do corpo, né? Ter experiências ali, nem que seja uma por semana, imagina, toda semana eu tenho uma experiência fora do corpo, ou seja, são 4 experiências no mês ali, 4 vezes 12 dá 48 experiências ali no mês, não, 48, esqueci. Mas não vou fazer a conta aqui não, mas é isso. Então vai ter praticamente 50 experiências ali num ano. Gente, é muita experiência, muita coisa para você pesquisar, fazer, encontrar pessoas fora do corpo, é muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Então façam isso, gente, e vocês vão ver. E quem já fez técnicas aqui, já testou as técnicas que eu falei, ou encontrou uma técnica aqui que para ele funciona bem, deixa aqui nos comentários, eu gosto de saber, tá? Para quem aí tá com muita dificuldade, leiam lá, leiam não, né? Assistam um vídeo no canal da técnica da mão, né? Que é a mais fácil de todas para a gente sair do corpo, mas tem que fazer, é chato. Você tem que ficar olhando toda hora para a mão? Tem que fazer um mês isso, todos os dias, toda hora olhando para a mão? Não quer sair do corpo? Então tem que trabalhar, tem que se esforçar. Tem que se esforçar mesmo, tá? Não estou falando que vocês não se esforçam. Estou falando para pessoas de fora aí, não vocês que já seguem aqui o canal, que eu sei que estão caminhando, estão se esforçando, mas pessoas de fora, os curiosos, eles querem uma técnica de 2 minutos, de 2, 3 dias você fez e já tem resultado, e a gente sabe que não existe. Então tem que ter o esforço. E lembre, quanto mais você vai praticando, mais esse caminho é igual um caminho de uma trilha, né? Imagine, a gente quer construir esse caminho que eu falo, né, onde a informação vai transitar, como se fosse uma trilha que a gente está abrindo no meio do mato. Você começa a abrir e de repente, vou mudar de caminho. Vou mudar de novo. Não, pega um caminho e vai nele por um tempo, né, um bom tempo ali. Então a gente precisa praticar e ter paciência e ficar atento aos sinais, se a gente está progredindo ou não, tá bom? Com uma semana eu já percebi que essa técnica não é para mim, é pouco. É pouco, uma semana é pouco. Você pode estar passando uma semana mais puxada no trabalho, ou emocionalmente, ou uma semana que você está preocupado com outras coisas, ou uma semana mais ansioso, ou uma semana que a saúde não está muito boa. Então um mês seria o ideal, tá bom? Então deixem aqui nos comentários para mim qual técnica funciona melhor para cada um de vocês que já tem experiência. E comentem que é importante para que as outras pessoas que assistem o vídeo vejam que vocês também têm experiências fora do corpo, tá bom? Então comentem, a técnica que funciona para mim é X, eu tenho uma saída a cada 6 meses, já tem, gente, só de ter experiência fora do corpo é uma coisa, e ela vai aumentando, quanto mais a gente vai praticando, mais o corpo vai conhecendo esse caminho, a trilha vai ficando mais amassado, o mato, daqui a pouco nem mato mais nasce, a trilha vai ficando limpa, de tanta gente passar por ela, né? Então é isso, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.